Vou esperar o povo. Bom dia, gente. Bom dia pra galera que tá na gravação também. Boa tarde, boa noite, o horário que for. Hoje a gente vai dar continuidade na classificação das obrigações. E hoje a gente vai focar na obrigação de dar coisa incerta, obrigação de fazer e não fazer, obrigação alternativa e facultativa. Beleza? Dando aqui início, começando do conteúdo que foi dado na aula de terça-feira, começar com a obrigação de dar coisa incerta. Anteriormente a gente já estudou de forma mais ampla, de forma mais genérica, né? Só dando só usando a lupa, dando o contexto mínimo que vocês precisavam saber. E agora a gente vai adentrar de maneira mais específica na classificação, certo? Então aqui, na obrigação de dar coisa incerta, é aquela relação entre os dois agentes, né? Os dois sujeitos da obrigação que o devedor ele vai prestar o objeto determinável. A prestação dele é determinável e não determinada. Ele se torna determinável porque, e no primeiro momento, ele é determinável, e só a partir do segundo, que é quando o credor ele ter o conhecimento da coisa, que o objeto vai se tornar determinado, certo? Então, aqui nas coisas incertas, o bem ou objeto não foi completamente descrito, faltando a sua qualidade para tornar-se plenamente determinado. Ou seja, é, nessa classificação, você vai ter uma coisa mais genérica. Como anteriormente a gente comentou da coisa certa, ela é individualizada, beleza? E aqui você só tem a classificação na parte do gênero e na quantidade, beleza? Então aqui, inevitavelmente, o elemento da obrigação incerta, da coisa incerta, tem que ter obrigatoriamente esses dois aqui, que é o gênero e a quantidade específica da prestação, beleza? Então aqui obrigatoriamente tem que haver o gênero e a quantidade. O gênero, ele é, ele é sobre o que se trata da obrigação ou da prestação. Ele é a identificação genérica da coisa em si. Então, por exemplo, eu quero comprar uma cachorra, eu quero comprar uma garrafa de água, eu quero comprar um celular, eu quero comprar um carro. É a coisa mais genérica possível, mas ela tem que existir porque senão, se não dá para eu fazer uma determinação da coisa sem o gênero, beleza? E a quantidade, ela é uma delimitação do número de coisas ou de objetos dos bens que o credor vai requerer. Ele é uma enumeração da quantidade. Então, os exemplos que eu vou dar aqui são bem simples, são fáceis de identificar no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou comprar uma garrafa d'água aqui para gelar água de casa. Eu peço para o vendedor trazer 5 garrafas de água. Então, ele vai dispor para mim esses garrafões de água, né? No caso do gelágua, é o de 20 litros. Então, vai haver a delimitação do garrafão de 20 litros que o vendedor vai fazer para mim, certo? Ele tem diferentes marcas, diferentes modelos que ele vai disponibilizar para mim. E, no primeiro momento, eu posso pedir para ele só: ei, cara, me traz aqui 3 garrafas d'água. Aí, se eu não especificar, se eu não trazer uma qualificação maior, se eu não trazer a marca que eu quero, o devedor que vai escolher o modelo que ele vai trazer, certo? E vocês tem que ficar atentos nessa parte, porque geralmente, no que está escrito na lei, o que está escrito na norma, que é no artigo 244, na primeira parte, ele comenta que a escolha é para ser do devedor. Só que não é o que acontece na realidade. O devedor, se for omisso, se a relação for omissa, né? Ou se for uma coisa genérica, o devedor que vai fazer a escolha do objeto, beleza? Só que, claro,
com certeza pode haver a conversão entre as partes, já que a gente está falando de uma relação obrigacional bilateral, beleza? Então aqui existe a autonomia das vontades. Cada um pode fazer a negociação, certo? Então aqui sobre a escolha que eu chamei a atenção, normalmente no cotidiano é o credor que escolhe os bens que vai comprar. Então aqui no exemplo que eu dei, na garrafa d'água, né? Eu vou comprar aqui em uma loja que vende garrafões de água de 20 litros pro Gelágua. Eu chego lá e eu peço pro cara, né? Ei, cara, me arranja aí três garrafas de água. Aí pronto, ele vai exibir para mim, ele vai fazer a exibição para mim das marcas que ele tem e no momento não é ele que vai escolher. No dia a dia é o credor que vai escolher. Então ele vai disponibilizar, eu tenho a marca Naturágua, eu tenho água que água limpa, sei lá, eu tenho outras duas marcas. Então ele vai fazer essa exibição para mim das marcas ou do objeto que tem mais valor, que tem valores distintos, e o credor que vai escolher. Beleza? E aqui, quando houver omissão do credor, o que eu disse já, o devedor que deverá escolher, que vai escolher o objeto que vai ser prestado. Então, aqui, quando o devedor fizer a escolha, ele obrigatoriamente, minimamente, ele vai ter que escolher a qualidade média, certo? Então, por exemplo, no caso do garrafão de água, eu tenho a Naturágua, que é. Eu tô fazendo aqui uma suposição que é a melhor. Aí eu tenho, sei lá, a marca Água Limpa, ou então água mais. Ou então o garrafão com a qualidade menor. Geralmente, a qualidade vai ser descrita pelo valor da coisa. Então, a que for mais cara vai ser a melhor, a qualidade maior, a de valor médio, qualidade média, e a de valor mais baixo é a mais simples possível. Então, é, quando o devedor fizer a escolha, ele vai ter que disponibilizar a qualidade média, certo? Deixa eu ver o que foi que o Rogério escreveu aqui. Licitação para aquisição de merenda escolar por parte da prefeitura. Hum, hum, hum. Depende, Rogério. Na verdade, na licitação, você não pode definir marca, certo? Você só pode definir referência, pode definir uma referência só quando for uma coisa muito específica, certo? Na licitação tem essas regrinhas. Mas vocês não precisam saber de licitação agora. Na licitação, você só tem uma delimitação genérica do objeto, porque senão você pode acabar ferindo o princípio da isonomia, porque você está se referindo, você está qualificando uma marca específica ou um objeto muito genérico não, muito individualizado, beleza? Então, numa licitação, é, geralmente eu não posso fazer a qualificação da marca, certo? Então, e a coisa, por exemplo, na licitação de engenharia, quando você dá lá a abertura da concorrência, vocês podem ver um processo licitatório aí pela internet, vocês vejam o edital, e ele sempre vai demonstrar a coisa mais genérica possível, porque justamente a licitação é uma competição. Então, a empresa ela vai dar o preço lá dela, o meu preço aqui é o que mais se qualifica com a remuneração do Estado, do quanto ele está disposto a pagar, e o meu objeto aqui, da minha produção, do meu serviço de engenharia, ele é melhor qualificado. Então, na licitação, existem algumas regrinhas que você tem que seguir, que é, por exemplo, não fazer uma delimitação da marca, que vai ferir o princípio da concorrência, da isonomia. Beleza? Bom dia, Franco. Então, aqui,
quando o devedor ele fizer a escolha, quando haver a submissão do credor, ele vai fazer a escolha, o devedor, só que ele não vai poder, havendo 3 objetos de qualificação que ele pode disposer para o credor, ele não pode escolher a menor coisa, a coisa de menor valor. Ele só vai poder escolher a coisa de menor valor, a pior coisa, apenas quando houver a possibilidade de haver 2 objetos, certo? E aqui o exemplo que eu dei, né? Você tem um modelo de uma marca X, então, por exemplo, eu vou escolher aqui o meu carro. É um Palio Fireway de 2015. Então, o devedor, o credor, na verdade, liga para a concessionária. Cara, eu quero o carro da marca Palio Fireway e eu quero que tu delimite aí os 3 modelos que tu tem. Então, vai haver essa delimitação da quantidade e o devedor, sendo a concessionária, ele vai separar para mim. Cara, eu tenho, Rafael, nesse modelo, eu tenho carro de 100 mil quilômetros rodados, 50 mil e o carro 0 quilômetro. Então, se o credor, se eles tiverem feito a negociação e o credor que fosse escolher, tá de boa, ele escolhe o carro que ele quiser. Só que, sem havendo a omissão, o devedor que vai fazer a escolha. E nesse caso aqui, havendo esses 3 objetos de prestação, então que está claramente específico, né? O de 100 mil ele vai ser o mais barato, o de 50 mil vai ser o de valor mediano e o 0 km vai ser o valor mais caro, beleza? Porque ele vai estar mais novo, porque não vai estar tão desgastado, certo? Então aqui, no caso, o devedor, ele está limitado a escolher ou de 100 mil ou de 50 mil, porque, não, aqui na verdade está errado o slide aqui, tá errado. Então ele vai estar só limitado a escolher ou de 50 mil ou 0 km, certo? Então aqui ele só vai estar ele só vai poder escolher o pior se for o de 100 mil ou de 50 mil, que é quando tiver só 2 objetos de prestação. Para exemplificar melhor, eu vou escolher aqui o caso das cachorras, de que a professora tem em sala de aula. Eu vou usar aqui as cachorras de casa que eu tenho aqui para explicar melhor, certo? Que dá também para você fazer essa valoração de preço em compra de cachorro, né? Deixa eu ver. Pronto, tá bom, dá para ver aí. Aqui em casa, eu tenho essas 3 cachorros aqui, certo? Eu tenho a que vocês estão vendo aí na tela agora, que é a mãe delas. Ela já está numa idade mais avançada. E eu tenho essas outras 2 aqui, certo? Então, vamos dizer que eu tenho um pet shop e que eu tenho um monte de cachorros vendendo, cachorros fêmeas. Ou então cachorros de maneira geral. E vou escolher aqui o Franco, ele ligou para mim, pro meu pet shop, e ele diz: Rafael, separa aí para mim, eu quero comprar aí 3 cachorros fêmeas. Pronto, de boa. Eu vou escolher as 3 cachorros fêmeas que eu tenho disponíveis no meu pet shop e, dependendo do que eu e o Franco negociarmos, a escolha ou vai ficar com ele ou vai ficar comigo, que eu sou o devedor, beleza? Então, na ligação, Rafael, por ser pet shop, né, vocês têm a condição de que, na vida real, normalmente, o credor que vai fazer a escolha, que é no caso do pet shop, né? O comprador que vai escolher o, o bem, né? Que no caso aqui, o cachorro. Então, no caso, vai depender da negociação. Pronto. Aí vamos dizer que o Franco fala: Rafael, tu separa aí para mim. Ou então ele deixa omisso quem é que vai fazer a escolha. Pronto, certo. Sendo omisso, o devedor que vai fazer a escolha. Então vamos aqui fazer agora a caracterização aqui das cachorras, certo? Para definir a valoração delas. Qual que vai ser a pior, qual que vai ser a mediana e qual que vai ser a melhor, beleza? Geralmente, na valoração de bicho, ou então de cachorro em específico, o mais caro vai ser a que vai ser a mais nova e que ela tem uma qualificação melhor para produzir mais filhotes, certo? Então aqui no caso,
Ou seja, já a mãe, que é a cachorra mais velha, que já está numa idade avançada, ela vai ser a de menor valoração. Então aqui a gente deixa ela como a pior coisa, certo? E aqui, sendo essa outra aqui, a mais jovem, a irmã, que é filha da mais velha, ela tem um porte pequeno, só que ela pode produzir mais, certo? Então aqui a gente deixa ela na qualificação de média. E a outra aqui, que é a maior, que é a mais ativa, ela pode produzir mais. Então aqui ela vai ser definida como a mais valorada, a mais cara, certo? Deu para entender? Pronto. Tendo delimitado os objetos, a valoração deles, agora o devedor, ele obrigatoriamente, tendo essas três opções, ele vai sugerir a de valor mediano, certo? Ele só vai poder escolher a pior coisa quando haver só apenas duas opções, certo? Então, aqui nesse caso, só tem a opção dessa cachorra aqui e dessa maior, então o devedor ele pode escolher a pior ou a que dá menos valor, certo? Deu para entender? Escreva aí no chat, por favor. Boa, deu. Show. Então, só falando agora aqui, quando há omissão, o devedor vai ter que fazer a qualificação média de valor mediano e ele só vai poder ser limitado a escolher a pior coisa apenas quando tiver duas possibilidades de escolhas qualitativas, certo? Aqui é o exemplo do carro que eu dei. E agora aqui, o momento da individualização do objeto. Aqui na obrigação de dar coisa certa, você tem duas fases. Primeira, a de negociação, que você vai fazer a exposição do seu objeto, ou então da definição de quem vai fazer a escolha da prestação, né? E o segundo momento é o da individualização do objeto. É o momento em que você tem aquela coisa delimitada e ela se torna única para você. Ela vai ser individualizada naquele momento em que haver a escolha, certo? Então, o momento aqui da individualização se dá pela escolha, que torna o objeto coisa certa. Para isso, o credor, quem irá ter a prioridade daquele objeto, deve ser cientificado. Aqui, nessa cientificação, é dar conhecimento ao credor. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, das cachorras que eu dei. Eu e o Franco, a gente tá. Ele fala para mim: Ó, Rafael, eu tô com pouco tempo, tu escolhe para mim aí, tu escolhe para mim qualquer uma. Então, o Franco, ele, sendo credor, sendo comprador, ele deu poder de escolha pro devedor, então ele não liga pro valor da coisa, ou ele não liga em fazer a escolha da cachorra, né? E ele ele fala pro devedor que a escolha vai ser dele. Massa. O devedor, ele vai, entre as três opções, ele vai escolher a de valor mediano, e no momento em que ele separa a de valor mediano, no caso ali, no exemplo que eu dei das minhas cachorras, a mais pequenininha, que é a mais nova e que é a mais pequena, mas que ela pode produzir mais filhotes, então ela tem mais valor do que no caso da mãe dela. Quando houver essa separação, eu, no caso, que vou ser o vendedor, retorno para o Franco na ligação: ó, Franco, tá aqui separado a tua cachorra. Só que aí, no momento em que eu dou esse conhecimento para o Franco, há a individualização, certo? Porque eu fiz a separação, eu tornei a individualização do objeto. Então, no momento em que eu faço a cientificação, aquela cachorra que o devedor escolheu, no caso que eu estou dando, vai ser individualizada. Ela se tornou uma obrigação de coisa certa. Beleza? Deu para entender? Então, aqui é o momento da individualização que vai haver essa transformação, né? De coisa incerta para coisa certa.
aqui só para falar da responsabilidade, que havendo só a definição do gênero da coisa e na doutrina, o gênero ele é dado como uma coisa facilmente acessível, porque quando você dá uma coisa genérica, por exemplo, as sacas de café, quando o devedor ele perde essa coisa, ele facilmente consegue arranjar outras 10 sacas de café, certo? Então aqui, no artigo 246, o devedor ele não pode se safar da responsabilidade quando o gênero perecer. Porque o gênero, galera, vocês podem ter percebido que ele tem uma abrangência muito grande. Então, não havendo essa limitação do gênero, eu tenho uma gama de coisas disponíveis no mercado que eu possa fazer a substituição, entenderam? Então aqui, por exemplo, nos 10 celulares, eu tenho diversos modelos, eu tenho diversas marcas. Então o devedor, ele não pode se eximir de perecimento de deterioração de se livrar da obrigação, certo? Então aqui no caso, porque no caso aqui dos celulares, vamos dizer que eu tenho uma caixa de celulares lá específicos guardados. Eu tenho diversas caixas de 10 celulares guardados. E a pessoa que quer comprar, ela faz a limitação daquela caixa ali. Só que se por acaso eu perder aquela caixa com os 10 celulares, eu facilmente posso conseguir outra caixa com 10 celulares, certo? Então, pelo gênero ser essa coisa substancial, por ele ser facilmente encontrado no mercado, o devedor ele não pode se safar do fornecimento do objeto, beleza? Então, na doutrina fala que o gênero ele não perece, porque existe justamente essa gama de valoração no mercado. Então, existe essa gama de objetos no mercado, beleza? E aqui a professora comentou até em sala de aula que a exceção a esse gênero muito diferenciado no mercado, que você existe, tem vários modelos, várias marcas, são somente quando que são objetos raros, ou então que exista uma peculiaridade elevada daquele objeto, porque ele é raro, porque ele é de difícil acesso, que são os objetos peculiares. Então, no caso de perecimento ou deterioração da coisa em objetos raros, em objetos peculiares, por, ocorrer essa perda para o devedor ser elevada, por existir uma peculiaridade elevada, o devedor se safa da obrigação, certo? Então, aqui, quando haver essa perda da coisa que ela é peculiar, o devedor ele se safa da obrigação. E aqui não tem no código, certo? Aqui é mais coisa de jurisprudência, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Posso seguir adiante já? Show, show. Agora aqui passando para obrigação de fazer. A obrigação de fazer, ela dá para o devedor a imperatividade da ação. Então, o credor ele faz a sua negociação e quem vai fazer a prestação vai ser o devedor, certo? Então, aqui no caso, o devedor ele tem a obrigação de realizar ou confessionar algo na sua conduta. Então, o exemplo que é muito fácil para vocês identificarem é em um show ou então em alguma construção que você faz na sua casa, de uma benfeitoria voluptuária, ou então uma instalação de TV, uma instalação de um ar-condicionado. Você, sendo credor, você vai fazer a obrigação pecuniária para a pessoa e ela, em troca, na conduta dela, vai confeccionar algo ou realizar algo, certo? Só se dá que a pessoa que está entrando. Pronto. Então,
O devedor, por ter essa limitação de conduta dele, ele tem que ser diligente. E essa parte de diligente eu estou comentando muito no praticamente em todo o GED, né? Que o devedor ele tem que ser diligente porque lá na parte de princípios contratuais que vocês vão ver mais para o final do semestre, quando vocês forem ver a boa-fé objetiva, que eu já comentei, essa parte da conduta, da diligência do devedor, ou então do credor mesmo, eu estou batendo muito nessa tecla porque vocês têm que ficarem atentos nessa parte da conduta, da maneira que o devedor ele faz a diligência dele, na maneira da conduta dele que ele faz a prestação de serviço dele, beleza? Então aqui, no caso de inadimplemento, não é possível constrangimento coercitivo ao devedor para o cumprimento da prestação, sendo necessária a judicialização para a requisição das perdas e danos ou uso de astreintes. Aqui as astreintes, para quem não sabe ainda, são as multas diárias que o juiz vai impor ao devedor. Então aqui, como a gente está no direito civil, eu não posso obrigar coercitivamente a pessoa a prestar algo, certo? Só no caso de, eu só posso fazer essa coerção no caso de, como é, mano? Na obrigação de, esqueci o nome agora, na pensão alimentícia, pronto. Você só pode prender a pessoa quando ela dever na pensão alimentícia, certo? Então aqui na prestação de fazer, a gente tem esses dois grupos, né? Os fungíveis, que, como a gente disse anteriormente, né, nos GEDs passados, lá no começo, acho que foi no terceiro ou no quarto GED, os fungíveis, eles são tarefas fáceis de serem feitas, então não há essa qualificação toda para que o devedor ele faça essa obrigação. Então, por exemplo, é, eu quero confeccionar aqui um ar-condicionado no meu quarto. Eu não preciso de uma pessoa altamente especialista na coisa para que ele faça essa prestação. Então, ela é facilmente feita. Eu não preciso de uma denominação estrita, altamente qualificada para que eu faça a instalação do ar-condicionado, beleza? Então, as fungíveis, ela não precisa dessa qualificação toda do devedor para ser feita. E na fungível, existe a possibilidade de um terceiro cumprir. Posteriormente, a gente vai ver quando é que o terceiro ele pode fazer essa prestação, beleza? Então, aqui o artigo 249 ele traz a possibilidade da prestação fungível. E aqui o exemplo que eu dei, faz uma construção de um deck na sua casa, ou então a instalação de um ar-condicionado, certo? E na coisa infungível, é uma prestação única em uma situação específica, especial, que impossibilita a execução de um terceiro. Então, aqui, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui nessa parte de inadimplemento, ou então, não, vou dar o exemplo do Lula Palusa, que está tendo agora, né? Vocês percebem que, pelo momento, pela grandiosidade do evento, é uma coisa estritamente específica. Então, nesse caso, a prestação de fazer ela vai ser infugível, porque eu preciso de uma qualificação estrita na prestação daquela obrigação, beleza? Então aqui são fáceis de fazer essa distinção. Agora sobre o inadimplemento delas. Primeiramente na obrigação personalíssima ou na obrigação infugível. Quando o devedor ele se recusar a fazer a obrigação dele, eu acho que o exemplo está aqui que eu dei. Então aqui, quando o devedor ele se recusa por vontade dele mesmo, pô, eu não tô afim de participar desse show, eu não tô afim de fazer essa construção de essa construção específica que eu fui contratado pelo Estado. Então, eu não estou afim de fazer. Quando a recusa da obrigação, que é a vontade do devedor de não fazer, ele vai responder por perdas e danos e também pelos astreintes. Então, no momento da judicialização, você pode requerer ao juiz que haja ali a multa diária
que são as astraentes, certo? Então, o artigo 247 ele fala das perdas de danos e as astraentes não tem no código, certo? Vocês vão encontrar ela mais na parte de execuções do processo civil, que você pode colocar multas, aplicar multas diárias ao devedor, beleza? E na prestação impossível, você primeiro faz a verificação da conduta do devedor e depois você verifica se houve culpa ou não do devedor naquela conduta dele. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui que eu dei aqui no final. Esse segundo exemplo aqui. Então, aqui vai se tratar de uma impossibilidade. Então, aqui, Rafael sendo monitor remunerado pelo Unifor. Aqui no exemplo eu disse que era remunerado, mas eu não sou. Rafael sendo monitor remunerado pelo Unifor tem a obrigação de promover os GEDs aos sábados em determinado horário. Porém, em um sábado que deveria ter feito a aula, o mesmo ficou impossibilitado de dar aula, já que ficou internado em um hospital da cidade de Fortaleza por causa de um acidente de carro. Então, aqui, não se trata de uma recusa, se trata de uma impossibilidade da prestação infugível, certo? Aqui em cima é a recusa e aqui em cima a impossibilidade. Na impossibilidade, no exemplo ou então no caso que vocês vão analisar, vocês vejam a conduta do devedor. Nesse acidente de carro, o Rafael ele teve culpa ou ele não teve culpa? Foi uma coisa que não tinha como ele fugir desse acidente de carro. Então, quando haverá impossibilidade da prestação, que é diferente da recusa, vocês prestem atenção na conduta do devedor, porque na conduta que vocês vão fazer a qualificação ou se resolve a obrigação, ou vocês vão pedir as perdas de danos. Com culpa, você faz as perdas de danos, então, nesse caso aqui, no caso da Unifor, então a professora Ana Beatriz, que era a credora da obrigação, ela viu em uns stories meu que eu estava andando em alta velocidade ali na BR-116 e estava altamente drogado, altamente bêbado. Então, ela presume que eu tinha culpa. Então, vocês se lembram que aqui nas obrigações, no cometimento de ato ilícito ou então de inadimplemento total. Então, nesse caso aqui, é um inadimplemento total, porque eu fiquei impossibilitado de prestar a minha obrigação. A culpa é presumida. A culpa ela tem um sentido amplo. Então, a professora ela viu em um stories meu que eu estava bebendo enquanto dirigia e estava dirigindo a 100 km por hora, 120 na BR-116. Então, aqui, a presunção de culpa, certo? E aqui, agora, sobre a recusa, o exemplo que eu dei foi que, para quem não está sabendo, está acontecendo o Lollapalooza e ontem, ou foi antes de ontem, saiu a notícia de que, acho que foi o Ministério Público ou então um jornalista, ele fez uma acusação de que o Lollapalooza estava usando de trabalho análogo à escravidão ali nos shows deles, né? Ali na construção do aparato que é dado no show do evento. E aqui, no exemplo que eu dei, após repercussões negativas sobre o caso, sobre o evento Lollapalooza, por causa desses trabalhos análogos à escravidão que estão dizendo que eles fazem, o cantor Lil Nas X decide, por vontade própria, não prover ao show. Então, aqui, diferente da impossibilidade, o devedor, por vontade própria, por recusa, por não querer ter a imagem dele relacionada a um evento que faz essas atrocidades, ele faz a recusa. Então, ele não cumpre a obrigação por vontade própria, certo? Deu para entender essa parte da impossibilidade da recusa? Aí você escreve aí no chat, por favor. Alguém levantou a mão, foi? Tá de boa.
Então, aqui agora, só para dar uma agilizada, já está acabando minha parte aqui. Nas obrigações fungíveis, que são de fáceis resolução, são fáceis de serem cumpridas, então elas tratam de realizações comuns, que não são raras de acontecerem, e por elas não serem raras, vocês no direito civil tem aquele princípio da operabilidade, né? Então, por não ser uma coisa rara, o direito civil ele dá instrumentos jurídicos que eu consiga facilmente cumprir elas, sendo o devedor inadimplente, beleza? Então, o Código Civil ele dá esse aparato maior para o credor de cumprimento forçado ou então de uso de terceiro que não era o devedor original para cumprir a obrigação. Então, aqui, no caso de inadimplemento por recusa ou mora, o credor ele pode pedir para que terceiro que esteja fora da relação que cumpra a obrigação do devedor. Então, aqui nesse caso, no momento em que eu peço para um cara aqui instalar o ar-condicionado no meu quarto, ele não aparece, ou por ele se recusar, ou então por ele estar em mora, por ele se tornar um inadimplente total, ou por ele estar atrasado, eu posso pedir para o judiciário que ele contrate um terceiro para que ele faça essa obrigação no lugar do devedor. Então, além de eu pedir as perdas e danos, eu posso requerer para o judiciário, então aqui nessa parte, eu posso fazer a requisição, então o juiz ele vai fazer uma contratação, ou então ele vai pedir um agente que ele já esteja acostumado a fazer essas atividades específicas no Poder Judiciário, para que ele faça aquela prestação. Então, aqui, nas obrigações fungíveis, há a possibilidade de um terceiro fazer a prestação do devedor original. Tranquilo? E aqui, quando há essa requisição do terceiro, da pessoa que estava fora da obrigação, quem vai pagar vai ser o devedor. Porque não foi ele que não cumpriu com a obrigação dele. Então, lá na lide, na disputa, no processo civil, quem que vai pagar essa atividade, essa prestação do terceiro, vai ser o devedor, certo? E aqui, no parágrafo único do artigo 249, ele vai abordar em caso de urgência, né? Então, por exemplo, tá tendo uma pingadeira aqui em casa e se eu não resolver logo, o meu teto vai cair. O teto da minha casa vai cair. Então, nesse caso, eu não vou precisar ir no judiciário, porque percebam, é uma situação de urgência. O meu teto está para cair, ele pode causar dano às pessoas que moram comigo, que convivem comigo. Então, em situação de emergência, de urgência, o credor ele pode agir com as próprias mãos e ele pode contratar um terceiro rápido. Ele pode fazer essa contratação de um terceiro para que ele preste o, o objeto que seria do devedor original para que ele faça sua obrigação. Então, depois que o terceiro ele fizer essa prestação, posteriormente, claro que eu vou atrás do devedor inadimplente para que eu seja ressarcido, certo? Aqui o exemplo eu já dei, no caso aqui que eu usei foi da chuva, né? E pronto, acabei minha parte. Agora eu vou passar para Lorena, certo? Alguém tem alguma dúvida? A Lorena pode dar continuidade à fala, hein? Aí você escreve no chat aí que... Pronto, aí se não haver nenhuma dúvida, a Lorena vai dar continuidade aqui à aula. Certo, pessoal? Posso começar? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo vendo? Digam aí. Show. Ótimo.
Gente, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre as obrigações de não fazer e sobre as obrigações alternativas. Aí, quando a gente entrar nas alternativas, a gente vai ver que tem as diferentes classificações, né? Que tem alternativas, facultativas, cumulativas, enfim. Mas essa parte é bem rapidinha. Essa aqui é mais importante. Então, a gente vai começar pronto, tá? Gente, as obrigações de não fazer é o que o nome já diz. É uma omissão. Você não pode fazer alguma coisa. Então, como dito aqui, as prestações nas obrigações de não fazer têm um conteúdo. Não tá compartilhando? Vara, como assim? Vara. Peraí, deixa eu tentar aqui. Agora foi? Ah, ok. Depois eu vou começar de novo, tá? As obrigações de não fazer são uma atitude negativa, uma omissão. Então, dito aqui, as prestações nas obrigações de não fazer têm um conteúdo negativo, que consiste na abstenção do devedor em realizar certa conduta, um comportamento omissivo. Então, gente, quando aqui eu peço uma obrigação de não fazer, é basicamente eu falar para a pessoa que eu estou contratando, a pessoa que eu estou fazendo uma obrigação, não faça algo, não cumpra esse seu papel, não fale alguma coisa, não age de tal forma. É uma omissão. E o inadimplemento, o descumprimento dessa obrigação, se dá justamente quando executa-se aquilo que se obrigou a não fazer. Então, se eu falo, não construa essa casa nesse terreno, não pode. Eu vou descumprir essa obrigação, eu vou fazer o meu inadimplemento se eu construir. Entendem? Então, o ato de fazer é o que inadimple essa obrigação. Se eu fizer o que foi estipulado para mim a não fazer, eu vou estar descumprindo a obrigação que eu estipulei inicialmente, certo? Aqui, quando a gente está dizendo que uma obrigação ela pode ser irreversível, é como se, caso se faça, não tem como voltar atrás. Como assim? Caso eu haja de alguma forma que me pediram para não fazer, me pediram para não fazer uma coisa, mas se eu fizer, ou seja, eu descumprir com a minha obrigação, eu não vou ter como voltar atrás com essa. O exemplo que eu vou dar aqui é quando você foi dita para não contar um segredo. Se eu contar um segredo, eu não tenho como voltar atrás, não dá para eu descontar o segredo, não dá para eu apagar a memória da pessoa. Então, se eu tô aqui, eu me falaram um segredo e falaram não conte pra ninguém. Aí eu vou lá e conto. Não tem como eu desfazer aquela conduta que eu já cumpri. Então a gente vai dizer que essa obrigação de não fazer ela foi irreversível. Quando ela acontecer com culpa, tipo, eu sabia que eu não podia contar e mesmo assim eu contei, a pessoa que sofreu com isso, ela pode pedir perdas e danos pra mim. Tá? Se for com culpa. Se eu tive a vontade de fazer a obrigação que pediram para eu me omitir, certo? Agora, se for sem culpa, resolve-se a obrigação. Não tenho o que falar, certo? A obrigação vai ficar do jeito que tá. Tipo assim, ah, me contaram um segredo, mas não me falaram que era, tipo assim, super péssimo, que ia acabar com a reputação da pessoa. Numa ligaçãozinha aqui de telefone, eu contei, assim, bem tristemente. Mas eu contei. Mas eu não sabia, ou então foi sem querer, ou então eu fui coagida a contar. Se eu for coagida a contar, eu obviamente não tive culpa, né? Se me ameaçaram, falaram, se você não me contar aquilo que te contaram, se você não me contar, eu vou matar sua família. Não tive culpa, tive que contar. Eu ia proteger a minha família. Então resolve-se a obrigação, tá? Que isso está estipulado no artigo 250 do Código Civil. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Então,
É o caso. Impossível abster-se do ato é aquela a opção de que eu não podia ter voltado atrás com o que eu cometi. Entenderam? Agora, se for reversível, caso eu faça, tenho como desfazer. Como, por exemplo, até o exemplo da casa, né? Tipo, não faço nenhuma construção nesse terreno. Eu tenho como demolir, né? Ou então, não plante árvores nessa, nessa área. Eu tenho como desplantar depois, entende? Mas, mesmo assim, eu descumpri com a minha obrigação da mesma forma. Eu fiz aquilo que me mandaram não fazer. Então, mesmo assim, eu posso ser responsabilizada por isso. Então, se com culpa eu fiz essa obrigação, mesmo que irreversível, mesmo que eu tenha como tirar, eu posso pedir perdas e danos. Ou, se realmente fosse muito importante que aquilo não estivesse ali, eu peço, além das perdas e danos, o desfazimento do que eu cumpri. Entendem? Então, eu plantei a árvore naquele lugar, não podia. Mas a pessoa ficou tipo assim: ai, tá bom, deixa lá mesmo, mas você me desobedeceu. Eu quero as minhas perdas e danos, porque agora eu não vou poder construir aqui, sei lá, uma casa de passarinho. Não posso. Eu, tudo bem, pago as perdas e danos. Agora, se fosse tipo, não podia de jeito nenhum, aquilo ali já estava comprado, o terreno já estava comprado para construir essa casa de passarinho. Eu posso mandar desfazer. Arranca aquela árvore do chão. Posso mandar desfazer e ainda pedir as perdas e danos. Não tira de mim o direito de pedir perdas e danos, mesmo que eu desfaça a, a minha ação, certo? E aqui está no artigo 251. Se praticado pelo devedor o ato, cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado pelas perdas e danos. Ou seja, aquele que fez que não podia fazer, aquele que não podia fazer e fez, vai desfazer à sua custa. Custe custar você desfaça e pode ressarcir a pessoa com perdas e danos, certo? E aqui, gente, o parágrafo único é o que a gente chama de autotutela. É aquilo que até o Rafael falou anteriormente. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Ou seja, quando for muito urgente que eu peça para desfazer aquela obrigação, no caso de uma obrigação reversível, eu posso pelas minhas próprias mãos, entendeu? Independente da autorização judicial, eu posso ir lá, tipo, tira daqui perdas e danos. Eu posso, em caso de urgência, apenas em caso de urgência, pode o credor desfazer ou mandar desfazer, independente da autorização judicial, tá? E aqui, como eu disse anteriormente, a gente vai chamar de autotutela. Eu mesma tutelando o pedido de desfazimento da obrigação, tá? E, como sempre, sem culpa de ninguém, resolve-se a obrigação. Show? Alguma dúvida nessa parte? Acho que tá tudo bem, né? Não? Ótimo. Gente, vocês me pediram para eu trazer mais questõezinhas para vocês, né? E eu estou aqui atendendo. Então vamos lá. A questãozinha sobre a obrigação de não fazer, tá? Vou dar 2 minutinhos só para a gente não estender muito hoje. Na obrigação de não fazer, o Código Civil diz que, praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Em caso de urgência, poderá o credor. Respondam aí, 2 minutinhos.
diz que é B. Que é isso, gente? Só tem o Igor na sala. Bora. Vou responder então. Ninguém fala comigo. Obrigada, Igor. Realmente é B, você acertou. Tá? Foi o que a gente acabou de dizer. Ah, agora sim. Valeu, meu povo. É B mesmo. Desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Ou seja, ele mesmo pode desfazer aquilo que foi feito ou exigir que a pessoa que fez, que não podia, desfaça. Independente de autorização judicial, não preciso pedir um mandato ou coisa do tipo para que se desfaça aquela obrigação. É sem prejuízo, independente de autorização judicial. Desfazer ou mandar desfazer, tá? Agora a gente passa para as obrigações alternativas. Qualquer dúvida sobre o anterior eu respondo também, tá, gente? Podem mandar. Vou passar para frente. Obrigações alternativas é quando a gente vai ter multiplicidade de prestações possíveis, duas ou mais. Isso aqui eu vou até adiantar para vocês que no código o legislador, ele na maioria das vezes só vai falar de duas opções, tá? Mas as alternativas não limitam as minhas opções em duas. Podem ser duas ou mais opções, tanto que até a própria professora falou de três, né? De três alternativas que poderiam ser cumpridas, tá? Mas o legislador, na maior parte dos textos, ele vai falar de uma ou outra, duas obrigações, enfim, mas pode ser mais, ok? E o cumprimento de uma delas já satisfaz o credor, concretizando a obrigação. Aqui eu chamo de obrigação do ou, né? Porque sempre pode ser uma coisa ou outra. Então, eu posso, no pedido de um carro, na compra de um carro, ou então até algum dia eu pedir perdas e danos, né? Eu posso pedir ou o dinheiro ou o carro que eu perdi. Entende? Eu tenho essa opção de escolher receber o dinheiro do que eu perdi ou receber um outro carro. Entendem? É quando eu vou ter opções. E apenas uma delas já vai me satisfazer. Eu não posso aqui obrigar a me dar as duas se foi dito que a opção era uma ou outra. Eu não posso, tipo assim, mas eu pensei que podia ganhar as duas. Não, não tem nada de eu pensei, não. É uma ou outra. Certo? Vamos lá. Agora, a obrigação alternativa com escolha do devedor, porque pode ter essas duas opções, tá? Pode ser o devedor escolhendo qual o objeto da prestação que ele quer, ou o credor, mas a regra geral é que a escolha seja do devedor, certo? Tá aqui, com a escolha do devedor. Eu tenho uma credora que tá falando que as opções de compra são um barco, uma moto ou um carro. E o devedor escolheu o carro, tá? Então vamos aqui ler o que é que está escrito no 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Ou seja, se a gente abriu aqui um contrato e não foi nada explicitamente dito que a escolha seria do credor, seria do devedor, se não tiver nada escrito lá, assume-se que a escolha é do devedor. Agora, se outra coisa se estipular, a gente vai pelo que está no contrato, mas essa aqui é a regra geral. Tudo bem? Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação, de uma prestação, e parte em outra. Ou seja, eu não posso aqui, eu pedi o carro, aí quer me dar a roda do carro, a roda da moto e a vela do barco. Não posso. Se tem três opções, são as três opções completas em si, inteiras.
certo? Não posso pedir, eu quero, tem esse terreno aqui na beira-mar, tem esse terreno aqui na aldeota, tem esse terreno aqui lá no Modumbi. Eu não posso, eu te dou um terço de cada terreno. Não posso, não posso dizer que eu vou querer um terço de cada terreno para ter um terreno inteiro. O que é que eu vou fazer com isso? Entenderam? Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. É a prestação completa, já que eu tenho alternativas completas para escolher, certo? Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Vocês lembram, gente, quando a gente estava estudando classificação, que a gente estudou que as prestações periódicas são aquelas pagas ao longo do tempo, né? Posso começar o pagamento em um mês, terminar só no final do ano e ir pagando de mês a mês, né? Ou então, tipo, comecei a pagar no início da semana, mas eu posso terminar de pagar no final da semana. Enfim, são periodicidades de prestações. Eu vou cumprindo a minha prestação ao longo do tempo, tá? Então, nessas prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Por exemplo, eu tô aqui, fiz um acordo com uma farmácia, vamos dizer que eu sou mãe, eu fiz um acordo com a farmácia de que todo mês eu vou precisar de fralda. Eu só disse isso, todo mês eu vou precisar de fralda. E eu sei que lá na farmácia vai ter várias opções de fraldas para mim, várias marcas diferentes, mas eu só disse isso. Eu disse que todo mês eu vou precisar de fralda. Então, todo mês eu vou ter a faculdade de opção se eu quero uma Pampers, se eu quero uma Mami Poco, se eu quero sei lá o quê, entendeu? Todo mês eu posso escolher diferente daquelas alternativas que foram estipuladas anteriormente, mas eu não posso chegar lá e falar: não, esse mês eu quero, sei lá, shampoo de bebê. Não, porque a minha obrigação era com fraldas. Mas eu tenho a opção de escolher qual das opções que eu tinha já de início eu posso, que eram as minhas opções dentro das marcas apenas de fralda. Agora, se a obrigação anterior tivesse sido falada, eu quero produtos infantis. Aí sim, todo mês eu posso escolher um para mim. Pode ser fralda, pode ser shampoo, pode ser lenço. Entendem? Tudo bem, Leandro, eu pego sua presença, tá? Obrigada. Então é isso, gente. Todo mês eu vou poder escolher diferente, mas eu não posso fugir da minha obrigação inicial, porque senão eu vou deixar a farmácia de mãos atadas. Ela vai chegar, oxe, que prejuízo é esse que tu vai me dar agora se a gente tinha inicialmente estipulado que seria só esse tipo de produto e agora tu vai querer que eu te dê outro? Não, gente, a gente não pode fugir disso, tá? Eu tenho faculdade de opção, mas dentro daquilo que eu estipulei de início, tá bom? Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz. Fim do prazo por esse assinado para deliberação. Ou seja, se tiver mais de uma pessoa a escolher, ou seja, mais de um devedor, se eles não entrarem em um acordo, um quer a moto, outro é o carro, outro quer o barco. Não. Se tiver as pessoas ali dentro do contrato não se decidirem, não tiver unanimidade, o juiz vai decidir, entende? Então aqui a escolha vai caber ao juiz, não é mais ao devedor, porque os devedores não entraram num consenso. É basicamente isso que esse parágrafo está dizendo, certo? E o parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro, pessoa que não estava inicialmente dentro do contrato, e este não quiser ou não puder exercê-la, também caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Então, estou aqui, credor e devedor. O devedor estava muito em dúvida. Não sei se eu quero o carro, não sei se eu quero a moto, o barco. Aí ele, ei, primo, sei lá, um terceiro. Ei, primo, vem aqui. O que é que tu acha melhor pra mim? Escolhe aqui pra mim. Aí o primo dele, tipo assim, eu não quero me meter nos teus BO, não. Sei lá. Decide aí tu. Se ele não quiser decidir pelo devedor, também vai caber ao juiz a escolha, certo? Porque não houve acordo entre as partes. Tudo bem? Dúvidas? Essa parte da matéria, gente, deixa que vocês começaram coisa certa, realmente mais letra de lei, porque vai estar tudo no código, tá bom?
Passando. Ainda com escolha do devedor. Não tendo uma coisa, resolve-se entregando outro disponível. Essa é a grande vantagem de você ter uma obrigação alternativa. É que se uma coisa se perder, se deteriorar, ou apenas não tiver no estoque, não tendo uma, nada vai me proibir de querer a outra. Entendeu? Porque o contrato geral eu tinha 3 opções, 2 opções, 1 milhão de opções. Então, eu ainda tenho as minhas opções, mesmo eu já tendo escolhido, eu queria o carro, mas não tem. Tá bom, então me dá a moto. Ou então, tá bom, me dá o barco, tá? Então, não tendo uma coisa, não vai se extinguir a obrigação. Eu não tenho o direito de chegar lá, o quê? Mas eu queria o barco. Me dê perdas e danos. Não, a obrigação era alternativa, eu sabia que era. Então, a minha exigência vai ser um outro objeto, tá? Não tendo uma coisa, entrega-se outra disponível. Artigo 253. Se uma das duas prestações, tá vendo? Como ele fala só de duas, o legislador não foi muito abrangente nessa parte, mas tudo bem. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Ou seja, o débito ainda vai existir, agora só em outro objeto. Não quer dizer que extinguiu o débito. Não tinha a que eu queria no começo, vai se extinguir o débito. Não, ele vai subsistir. Subsistirá o débito agora quanto outro objeto, quanto outra prestação. Ok? Agora, vamos lá. E se todo mundo for embora? Tendo culpa, se o último disponível se perder, indeniza-se o valor do último que se impossibilitou, mais perdas e danos. Então, eu tô aqui, eu tinha 3 opções. O barco, sei lá, naufragou. A moto bateu no poste. E o carro caiu uma jaca em cima e quebrou o vidro. Os 3 se perderam, os 3 deterioraram. E tivesse sido com culpa, a credora que quis acabar com esses objetos inteiros, tendo culpa, então o último que se impossibilitou, não são todos, foi o último que se perdeu. Vamos dizer que o último que se perdeu aqui foi o barco, tá? Eu queria o carro, não tinha. Tudo bem, responde com a moto. A moto se perdeu também, tá bom, se responde com o barco. Eu ia lá pegar o meu barco, mas aí naufragou. Então, eu tenho o direito de pedir a indenização pelo valor do barco, porque ele foi o último que se impossibilitou. Porque aqui, como era alternativa, foi apenas como se a minha prestação fosse mudando de lugar, entendeu? Se tivesse sido, por exemplo, se eu não fosse uma obrigação alternativa e o meu objeto desde o início fosse o carro, se o carro se perder, eu posso pedir indenização pelo valor do carro, tá? Mas aí eu tô numa alternativa, então é como se só acabasse minhas opções no barco. Então, como eu podia responder com outro objeto, agora eu não posso mais. Então, é como se a minha prestação fosse única e exclusivamente com o barco, certo? Então, se esse último se perder, eu posso pedir o valor dele mais perdas e danos se tiver sido com culpa. Deu para entender? É apenas do último que se impossibilitou, o último que se perdeu, o último que se deteriorou, porque eu não posso agora substituir por outra prestação. Não dá para dizer, se perdeu foi tudo. Agora eu vou te dar, sei lá, uma bicicleta. Não, eu não pedi nada disso, não estava no contrato em nenhum momento uma bicicleta. Eu quero o valor do barco porque eu me prejudiquei com isso. Quero o valor dele e perdas e danos, certo? Artigo 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Ou seja, se o devedor estava aqui, beleza, tô com o meu carro, escolhi, né? Não, eu não quero aquele carro, tal, mas aí também é um pouco de burrice, né? Mas tudo bem. Por culpa do devedor, ele destruiu o carro, tá bom? Pega a moto, não sei o quê, pega o barco. Não.
Não pode, porque foi por culpa dele que o último se impossibilitou, entendeu? O devedor estava lá, teve o período dele de escolha, mas ele, por algum motivo que ele quis, se livrou do barco. Tudo bem, se livrou do barco. Aí como é que fica essa obrigação? Ai, não, mas eu tenho direito de outra tal. Não, porque foi com culpa. É o direito apenas que ele tem de pedir o valor do último e as perdas e danos pagas ao credor. Tudo bem? Ficou difícil, gente? Posso explicar de novo? Tudo bem? Acho que tudo bem, ninguém tá falando comigo. Agora, com a escolha do credor, não é mais o devedor. Isso aqui, como eu falei, é a exceção. Não é sempre que a escolha vai ser do credor. Tem que ser estipulado de início, tá bom? Vamos pegar pelo mesmo exemplo. Agora, não tem mais opção nenhuma, né, para o credor conseguir escolher. Todas elas se perderam. Se for a escolha do credor e tiver sido com culpa, artigo 255 do Código Civil. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer uma das duas, além da indenização por perdas e danos. Ou seja, apenas se uma delas se perder, né, o credor pode exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, certo? Apenas se uma se perder, uma se tornar impossível por culpa do devedor. O credor vai ter direito de exigir a prestação, ou seja, pedir o objeto que ainda existe, né? Uma se perdeu, pede a outra, ou o valor da outra. Um exemplo de quê, Liane? De uma com culpa? Tá. Vamos aqui, por exemplo, o devedor, né, tava lá, pedia três opções de coisas, né? Aqui, o caso de sempre: o barco, a moto ou o carro. O credor, ele ia escolher uma dessas opções, certo? Mas aí uma delas se perdeu. Por quê? O credor, vamos dizer que ele escolheu a moto. Só que aí a moto se perdeu. O que é que ele pode fazer? Ele pode ou exigir uma prestação subsistente, uma prestação que ainda existe, ou seja, ele ainda pode exigir ou o barco ou o carro, tá? Ou o valor da outra. Como assim? Eu tô aqui, perdi a moto. Tudo bem. Eu posso exigir o barco ou o carro, mas eu também tenho a opção, como eu sou credora, eu posso exigir a opção do valor, não mais do objeto, do valor da que se perdeu. Entendem? O credor terá direito de exigir a prestação, exigir um dos objetos que ainda esteve, ou o valor da outra. O valor da outra prestação. Entendeu? Que era a prestação inicial, digamos assim. Entendem? Aqui a professora, eu lembro que na aula ela deu muitos exemplos sobre locadora de carro, né? Porque na locadora de carro você tem as opções que estão ali, né? Ela pode dizer, ah, tem esse carro aqui, é um preço menor, esse carro aqui, um preço maior. Mas enfim, se uma delas se perder por culpa daquele que escolheu, né, ou por culpa daquele que contratou, que no caso aqui é do devedor, a escolha cabia ao credor. O credor disse: "Não, tudo bem. Com esse valor que você vai me dar, tinha essas alternativas, mas eu vou te dar essa daqui que é mais barata, porque se acontecer alguma coisa, você não vai ter tanto prejuízo." Tudo bem, me deu o carro mais barato, mas por culpa do devedor, por culpa minha, eu perdi esse carro. Eu quebrei esse carro. Então, o credor, como era da locadora dele, né, ele pode ou exigir uma prestação subsistente ou o valor da outra. Por quê? Porque vai ser mais benéfico para o credor, já que os carros eram da locadora dele, enfim, vai ser mais benéfico para ele receber o valor
daquilo que ele pode comprar outro de novo, para poder repor o carro que foi perdido. Deu para entender? É mais ou menos assim. Lembrar da opção da locadora de carros é bom, porque é uma coisa que a gente vê mais no dia a dia, né? Porque são marcas diferentes de carros, mas ainda assim são alternativas diferentes. E aqui, como já dito, com culpa sempre vai poder responder também por perdas e danos. Agora, se por culpa do devedor, todas, aqui, como eu disse, né, o legislador fala só de ambas, mas são de todas. Se por culpa do devedor todas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer uma das duas, além da indenização por perdas e danos. Ou seja, se todo mundo se perder, se todas as prestações se perderem, o credor pode pedir o valor de qualquer prestação. Qualquer uma delas. O devedor é diferente, né? Quando é a escolha do devedor, ele só pode pedir o valor da última, que se perdeu, né? Agora aqui não. Se a escolha era do credor, ele pode reclamar do valor de qualquer uma, até da mais cara. Porque se foi com culpa, ele teve o prejuízo, como o exemplo da locadora de carro, né? Ele teve o prejuízo que ele não vai poder passar para frente o negócio dele. Ele não vai poder mais alugar nenhum carro para outra pessoa. Então ele pode reclamar o valor de qualquer uma, até da mais cara, além das perdas e danos. Então, né, o devedor ficou falido depois disso aqui, né? Enfim, então é isso. A diferença da escolha do devedor e a do credor é que, com o devedor, se a escolha é dele, ele pode, se todas se perderem, apenas pedir o valor da última que se perdeu. Agora, se a escolha for do credor, é diferente. Se for do credor a escolha, ele pode pedir o valor de qualquer uma que se perdeu, além das perdas e danos também, certo? E, como sempre, sem culpa resolve. Aqui eu não coloquei o artigo porque é basicamente isso. O artigo 256 só vai falar: ah, sem culpa do devedor, com a escolha cabendo ao credor, resolve essa obrigação. É basicamente isso. Questãozinha. Vamos lá, todo mundo atento aqui, quero ver mais gente respondendo. Em uma obrigação alternativa, com a escolha cabendo ao credor, como fica pré-falada a obrigação, havendo a perda de todos os objetos com culpa do devedor? Já acabou de falar. Essa questão caiu na minha prova, viu, gente? Quando eu tava fazendo obrigações. Então vamos lá. Carolina disse, perguntou se resolve a obrigação. E aí, gente? Rogério falou que é com perdas e danos. Alguém mais? Opiniões diferentes? Vou responder, tá? Vou ler de novo. Em uma obrigação alternativa, com a escolha cabendo ao credor, certo? Ou seja, é a exceção, não é ao devedor, que é a regra geral, com a escolha cabendo ao credor. Como fica pré-falada a obrigação havendo a perda de todos os objetos com culpa do devedor? Todos os objetos se perderam e a escolha era do credor. O que a gente acabou de falar. Poderá o credor reclamar do valor de qualquer um dos objetos e ainda pedir perdas e danos, conforme o 255. Ou seja, tem perdas e danos? Tem.
não vai resolver a obrigação, tá, Carolina? Aqui não resolve a obrigação. Vai resolver apenas se pedir perdas e danos e reclamar o valor de qualquer um dos objetos. Assim, ele pode querer só as perdas e danos, pode querer só o valor do objeto, mas pode o credor reclamar o valor de qualquer um e as perdas e danos. É assim que fica resolvida a obrigação, conforme o 255. Deu para entender, gente? Deu? Ótimo. Então, mais uma vez, só para reforçar, a perda de todos os objetos, todas as prestações, quando a escolha é do devedor, isso vocês têm que prestar muita atenção, é só esse detalhezinho. Se cabe ao devedor e não tem mais nenhuma das prestações, ele só pode exigir o valor da última que se perdeu e as perdas e danos. Agora, cabendo ao credor a escolha, ele pode pedir o valor de qualquer dos objetos e perdas e danos, tá? Essa é a diferença quando a perda é total, com a escolha do devedor e com a escolha do credor. Tudo bem? Passando para frente. Obrigações facultativas. Essas aqui são um pouco chatinhas de entender, mas eu vou tentar ser bem didática com vocês. Se qualquer dúvida me pergunta. Nesta, apenas o devedor poderá optar por cumprir o contrato ou entregar a prestação diversa, não podendo o credor reclamar. Aqui, essas obrigações só beneficiam o devedor. Como assim? Essa daqui, as alternativas eu chamava de obrigação do ou, né? As obrigações facultativas eu chamo de obrigação do se quiser. Porque é assim. Aqui a gente vai ter sempre uma prestação que é fixa. Essa obrigação, essa prestação, ela tem que ser cumprida. Tem que ser entregue, tem que ser feita ou não feita, né? Que são as espécies das nossas prestações. Agora sim, tem uma que ela é fixa. Agora tem outra que o devedor, ele pode dizer: se eu quiser, eu te dou essa aqui também. Mas tu não pode exigir de mim. Eu só vou te dar se tu quiser, se eu quiser, no caso, tá? Então vamos lá. Apenas o devedor poderá optar por cumprir o contrato ou entregar a prestação diversa. Ou seja, que apenas o devedor pode dizer o se eu quiser eu te dou outra coisa, tá? Não podendo o credor reclamar. Ou seja, eu posso até dizer: "Ah, se tu me der isso aqui, eu te dou outra coisa". Mas é só se eu quiser. Mas não pode chegar o credor e falar: "É, eu te dei, cadê aquilo que tu falou que ia me dar?" Aí eu posso muito bem dizer: "Não, eu não quis te dar". Mas como assim? Tava lá, era só se eu quiser, era facultativo. Não era nada específico dentro do contrato. Então aqui só vai beneficiar o devedor, porque ele vai ter a obrigação fixa dele cumprida. Mas ele pode muito bem se abster de uma possível prestação que ele ia dizer que ele cumpriria. Vamos para o exemplo. Exemplo. João se obrigou, em obligatione, a entregar carro a Pedro. No entanto, a entrega desse carro pode acarretar em Pedro entregar uma moto a João se quiser, em facultade soluciones. Ou seja, aqui Pedro vai continuar na obrigação inicial dele de receber o carro. João vai ter que dar o carro para ele. Mas ele falou: Ó, João, se tu me der esse carro, eu tô com a moto parada faz tempo, como tu vai me dar o carro, pode ser que eu te dê a moto, tá? Ah, se eu quiser, eu te dou a moto e tal. Tudo bem? Chega lá, João dá o carro. Tá aqui, tá a chave, tudo direitinho, documento. Cadê minha moto? Ai, não, João. Pior que eu precisei dar a moto pro meu filho, porque o carro dele também quebrou, tal. Vai rolar, não. Aí o João, todo cheio de marra, vai perdas e danos, sei que tal, vai ganhar nada. Por quê? Porque nunca que foi a moto fixada no contrato, não era uma alternativa, entende? Não era um carro ou a moto, era o carro. A moto entrou como se fosse
um plano B, como disse a professora, entende? É como se fosse uma possível prestação ali dentro, se Pedro quisesse dar um agrado a mais a João, digamos assim. Então, ela não é obrigatória, entendem? Eu teria outro já de agora. Tudo bem, Gabriel. Obrigada pela presença. Então é isso, gente. Quando eu tenho uma obrigação fixa e outra que ela pode ser estipulada pelo devedor, ela é facultativa, entende? É como se eu tivesse dentro dessa obrigação uma obrigação de dar, que ela é estipulada desde o início, né? Que no caso do exemplo era uma obrigação de dar, e a outra não era nem obrigação. Entende? É como se eu tivesse uma obrigação só e uma possível outra. Ela não é obrigatória. E um exemplo, gente, é porque, como disse a professora, as obrigações alternativas, elas estão no código. Elas têm o próprio capítulo delas ali bonitinho. As facultativas não existem no Código Civil. O que a gente pode achar são exemplos delas jogadas por aí. Então, aqui o artigo 534 do Código Civil é de outro capítulo, nada a ver com a obrigação alternativa, nada a ver com a obrigação de fazer, dar, ou enfim. Mas ela é assim: pelo contrato estimatório, que ela está nesse capítulo de contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizada a vendê-los pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir a coisa consignada. Então aqui está dizendo, meu povo, que ele tinha um contrato entrega de bens móveis ao consignatário e tal. Mas ele tem a opção de, se que ele quiser, se ele preferir, salvo se preferir, restituir a coisa consignada. Ou seja, não é nada obrigatório. É um salvo, um pode ser, um se quiser, ele entrega coisa diversa. Deu para entender? E uma coisa que a professora falou em sala, que eu achei até interessante, é que ela, assim, ela falou, na dúvida, se for uma obrigação alternativa ou uma obrigação facultativa, quando a gente tiver, eu tô aqui querendo fazer uma denúncia, mas eu não sei se era alternativa ou facultativa. Fala que é facultativa porque vai ser menos onerosa ao devedor. Porque aqui o devedor, ele de qualquer forma ele vai receber a obrigação fixa dele. Entende? Não era uma coisa ou outra, era a coisa fixa dele. Então vai beneficiar ele de qualquer forma, porque a outra prestação, a possível outra prestação, não era uma opção, entende? Então, se eu tiver essa dúvida no embate ali, é alternativa, é facultativa? É alternativa, tá? Vou trazer agora uma questãozinha que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela é questão de concurso e é assim que pode dar uma confundida na nossa cabeça quando tem essas obrigações facultativas e alternativas, tá? Vamos lá para a questão. Se toda obrigação se tornar inválida pela perda do objeto em razão de a prestação principal padecer de impossibilidade originária, haverá uma obrigação o quê? Aqui, gente, a gente vai tirar essas opções que vocês nunca viram na vida. Solidária, indivisível, modal. Esquece elas. Pensa que só tem alternativa e facultativa. É só porque eu coloquei a questão completa. Haverá uma obrigação alternativa ou facultativa aqui nesse caso, meu povo? Rogério disse que é facultativa. Na dúvida, marca facultativa. É isso aí. Na dúvida, apoia o Rogério. É isso. Vocês são ótimos. É facultativo, meu povo. Mas, ai, meu Deus, é só porque eu fiquei na dúvida. Não, vamos entender. Vamos lá. Por quê?
Porque a característica principal da obrigação facultativa, como eu falei anteriormente, é que ela tem uma prestação principal, certo? A outra prestação, que é assim que pode confundir com a alternativa, porque tem mais de uma opção ali e tal. Não, tem uma opção. É a prestação principal e uma possível outra, tá? Então aqui, ele tá dizendo que a. Oi? Isso, exatamente. Não, não tem. Exatamente. É, de nada. É uma obrigação que o devedor possivelmente estipulou, mas o credor não tem direito de pedir. É isso. Agora sim, como aqui está dizendo, a perda foi o padecimento aqui de uma prestação principal, né? Essa prestação principal padeceu, se impossibilitou, tá? Mas aí tinha uma outra aqui, tal, jogada. Não, se tinha uma obrigação principal, vai ser facultativa, porque na alternativa não tem uma principal, eu tenho três diferentes. São três possíveis, entende? Se for o caso de três, né? Mas pode ser mais ou pode ser menos. Mas enfim, eu tenho várias possíveis. Eu não tenho uma específica, uma que é mais importante, uma que tem que ser cumprida. Não, eu tenho escolha. Eu tenho possibilidades. Mas aqui está dizendo se toda obrigação se tornar inválida pela perda do objeto em razão de a principal padecer de impossibilidade originária, haverá uma obrigação facultativa, porque aqui sim tinha uma prestação principal, uma que precisava ser cumprida e outra que nem tanto, tá? Só se quisesse. Tem uma prestação principal, vai ser facultativa. Se tem opções de escolha, se eu tenho alternativas para escolher, vai ser alternativa. Deu para pegar, meu povo? Realmente, entre um e outro, escolhe facultativa, mas dá para entender sem precisar desse bisuzinho. Beleza? Deu para entender melhor? Vou passar para frente. Que é a última agora. Obrigações cumulativas. Essa aqui eu nem botei questão, nem botei nada, porque essa aqui é muito fácil. Multiplicidade de prestações e o devedor se obriga a cumprir todas. O devedor tem que cumprir todas as atividades do acordado para ter o cumprimento, enfim, a obrigação. E aqui, a alternativa eu chamo de obrigação do ou, a facultativa da obrigação do se quiser e a cumulativa é a obrigação do e. Porque aqui tem que ser uma coisa e outra. Não é ou outra, não é talvez outra, é e outra. A obrigação só vai ser cumprida completamente se eu tiver ambas, certo? Então, por isso que tem multiplicidade de coisas, pode se confundir com a alternativa, mas não tem como confundir porque a alternativa, se eu receber uma, tá completo. Aqui não. Aqui, se eu não receber a outra ou as outras, minha obrigação ainda vai estar precisando de um complemento. Ainda vai ter o inadimplemento da obrigação. Então, aqui, em caso de inadimplemento, caberá a ação de execução da obrigação cumulativa de fazer, se impossível, com culpa, perdas e danos. Então, assim, se não for cumprida a obrigação dando uma e a outra conjuntamente, eu posso entrar com a ação pedindo a obrigação cumulativa. Posso pedir para que me dê tudo. Agora, se impossível, né? Se impossível de me dar tudo, porque alguma delas se perdeu ou todas se perderam. Se foi com culpa, como sempre, perdas e danos, certo? Então aqui é a mais basiquinha de todas. Tenho várias opções, mas não vai ser cumprida a minha obrigação. Ainda vão estar inadimplidos se eu não receber todas. Se todos os objetos, todas as prestações não forem entregues do jeito que foi estipulado de início, ainda assim vai caber a ação de responsabilizar a pessoa que não entregou. Entenderam? Então, em caso de inadimplemento, pode pedir a obrigação cumulativa, pode pedir para que se entregue todos, que se obrigar a receber todos, mas se impossível por causa de perda, deterioração ou enfim,
Pode sim pedir perdas e danos. Show, galera? É isto. Terminamos por hoje. Qualquer dúvida, podem dizer aí. E as notas. Então, gente, eu também quero saber. Eu realmente também estou querendo saber onde estão as notas de vocês. Mas, assim, não é uma coisa que a gente pode medir muito, porque é com a professora. Provavelmente hoje vai chegar alguma coisa no uniforme online de vocês, porque, como dito, hoje era o último dia para entrega de notas. Então, como eu expliquei, se do nada aparecer uma nota zero para vocês, não se assustem. Não se assustem, porque pode ser só porque a professora ainda não lançou direito. Vai aparecer lá uma nota zero, mas é porque é para ajeitar pela coordenação. Então, vamos com calma, tá? Não entrem em desespero. Botem o nome, matrícula de vocês e obrigada, gente, pela atenção. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas vai dar certo, porque tinha mais conteúdo que o normal. Vou parar aqui a gravação.